Me humilharam no culto, mas Deus expôs a verdade no velório. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte quando cheguei à casa de oração. O coração batia um pouco mais rápido, como sempre acontecia antes dos cultos, não por nervosismo, mas por uma mistura de alegria e expectativa. Afinal, ali era o lugar onde eu sentia a presença de Deus de maneira mais intensa, onde os irmãos se reuniam para louvar e buscar forças para mais uma semana. Mas aquele dia seria diferente. Muito diferente. Tudo começou alguns meses antes, quando uma irmã da congregação, que eu considerava amiga, começou a espalhar comentários sobre mim, coisas pequenas no início, mas que foram crescendo como uma mancha de óleo, que eu era orgulhosa, que não ajudava os necessitados como deveria, que meu jeito de falar era duro. Eu tentava ignorar, porque sabia que o Senhor vê o coração, e eu buscava fazer tudo com amor, mas as palavras doíam. E o pior é que aos poucos, outros irmãos começaram a acreditar naquelas acusações sem nem ao menos me ouvir. Até que chegou aquele domingo. O culto estava correndo normalmente, os hinos sendo entoados com fervor, as orações subindo ao céu. Eu estava sentada no meu lugar de costume, ao lado de minha mãe, quando o irmão que presidia o culto fez um anúncio inesperado. Com voz séria, ele disse que havia um assunto importante a ser tratado antes da pregação. Meu estômago gelou. Algo dentro de mim já sabia que não seria bom. Ele começou a falar de falta de humildade e de atitudes que não condiziam com uma serva do Senhor. Não citou meu nome, mas todos os olhares se voltaram para mim. Alguns irmãos balançavam a cabeça em reprovação, outros cochichavam. Minha mãe segurou minha mão com força, como se pressentisse a tempestade que estava por vir. Então, a irmã que havia espalhado os boatos se levantou. Com uma voz doce, quase hipócrita, ela disse: Irmãos, é com tristeza que falo isto, mas preciso ser sincera. Há tempo venho observando que nossa irmã, meu nome, tem agido com soberba. Ela se recusa a ajudar nas tarefas da casa de oração, fala de maneira grosseira com os mais velhos, e até já vi ela ignorar irmãos necessitados. Não é assim que deve ser uma serva de Deus. Minha boca secou. Não era verdade. Nada daquilo era verdade. Eu ajudava sempre que podia, até mesmo em silêncio, sem alarde. Minha mãe, que conhecia meu coração, tentou se levantar para me defender, mas o irmão que presidia a pediu que se sentasse, dizendo que aquilo não era hora para discussões. Meu rosto queimava de vergonha. As lágrimas começaram a descer, e eu as enxuguei rápido, porque não queria dar o gosto àqueles que queriam me ver quebrada. Naquele momento só uma coisa me segurou: a lembrança das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse que os humildes seriam exaltados. Então, em meio àquela humilhação pública, eu fechei os olhos e orei em silêncio. Senhor, tu sabes a verdade. Se eu errei em algo, me corrige em particular, mas não deixes que mentiras prevaleçam. Dá-me forças para suportar isto sem amargura, e se for da tua vontade, revela a verdade no teu tempo. O culto terminou, mas a dor não. Alguns irmãos vieram me dar conselhos, outros simplesmente me ignoraram. Minha mãe chorava em silêncio ao meu lado, e eu só conseguia pensar: por que, Senhor? Por que permites que me acusem falsamente? Mas mesmo assim, não deixei o ressentimento entrar no meu coração. Sabia que a vingança pertence a Deus e que Ele no seu tempo traria justiça. Os dias seguintes foram difíceis. As pessoas na congregação me tratavam com frialdade, como se eu fosse uma pecadora pública. Até as crianças pareciam me evitar, mas eu continuei frequentando os cultos, continuando a servir mesmo que em silêncio. Oração após oração eu clamava: Pai, se este é o teu caminho para me ensinar algo, eu aceito. Mas não deixes que o teu nome seja difamado por causa de mentiras. Até que cerca de 3 semanas depois daquela humilhação, algo inesperado aconteceu. A irmã que havia me acusado adoeceu gravemente. Uma febre alta que não baixava com remédios, e uma fraqueza que a deixou acamada. Os médicos não conseguiram diagnosticar direito, e a situação se agravou rápido. Em menos de uma semana, ela estava entre a vida e a morte. Quando soube da notícia, meu primeiro sentimento foi de tristeza. Não por ela, mas pela família, pelos filhos pequenos que ficariam sem mãe. E mesmo com tudo que ela havia feito, eu orei por ela. Orei com sinceridade, pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, a restaurasse. Mas também pedia que, se fosse o momento dela partir, que Deus usasse até isso para a sua glória. No dia do velório, a casa de oração ficou lotada. Muitos irmãos vieram prestar as últimas homenagens. Eu estava lá no fundo, sem querer chamar atenção. Mas, enquanto os irmãos faziam suas orações e testemunhos, algo estranho aconteceu. Uma das filhas da irmã falecida, uma menina de uns 12 anos, se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou minha mão e disse bem baixo:
Tia, minha mãe me pediu para te pedir perdão. Eu não entendi. Perguntei o que ela queria dizer e a menina, ainda chorando, explicou. Antes de morrer, mamãe ficou muito agitada. Ela chamou meu pai e começou a falar coisas que não faziam sentido. Disse que tinha mentido sobre a senhora, que inventou aquelas coisas por ciúmes, porque achava que os irmãos te davam mais atenção. Ela pediu para que, se não desse tempo de falar com a senhora, a gente te dissesse que ela estava arrependida. Meu coração quase parou. A menina continuou. Ela ficou repetindo. Diga a ela que eu menti. Diga que eu estava errada. Peça perdão por mim. Naquele momento, foi como se um peso imenso saísse das minhas costas. Não era vingança, não era triunfo. Era a verdade vindo à tona da maneira mais inesperada. Deus havia ouvido minhas orações. Mas não parou por aí. Durante o velório, enquanto os irmãos faziam suas falas, o irmão que havia presidido o culto naquele domingo em que fui humilhada se levantou. Com voz trêmula, ele contou que a filha da irmã falecida havia revelado. Houve um silêncio pesado na casa de oração. Alguns irmãos choravam, outros baixavam a cabeça, envergonhados. Então, o irmão olhou diretamente para mim e disse: Irmã, meu nome, peço seu perdão. Nós julgamos sem saber, acreditamos em mentiras sem investigar. O Senhor usou este momento difícil para nos ensinar que devemos ser cautelosos com nossas palavras e nossos juízos. Não houve aplausos, não houve comemoração. Houve, sim, um clima de arrependimento sincero. Muitos irmãos vieram até mim, pedindo perdão, dizendo que haviam sido enganados. Alguns até confessaram que, no fundo, sabiam que aquelas acusações não condiziam com meu caráter, mas tinham medo de se posicionar. Naquela noite, enquanto voltava para casa com minha mãe, não havia raiva no meu coração. Havia, sim, uma paz profunda. Deus não apenas havia me defendido, como também havia usado aquela situação para ensinar a toda a congregação sobre a importância da verdade, da misericórdia e do perdão. Nos dias que se seguiram, a vida na casa de oração mudou. Os irmãos passaram a ser mais cuidadosos com suas palavras, mais unidos, mais dispostos a ouvir antes de julgar. Quanto a mim, aprendi que mesmo quando somos injustiçados, Deus está no controle. Ele não nos abandona. Às vezes Ele permite que passemos por provações para nos fortalecer, para nos ensinar a depender somente dEle. Hoje, quando lembro daquele dia em que fui humilhada no culto, não sinto amargura. Sinto gratidão. Gratidão por Deus ter me sustentado, por não ter deixado que o ódio tomasse conta de mim, por ter revelado a verdade de uma maneira que ninguém poderia contestar. Aprendi que a justiça de Deus não falha mesmo que demore. E que no final, a verdade sempre vem à tona, às vezes até em um velório. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por injustiças. Não desanime. Não guarde rancor. Confie em Deus. Ele é fiel. E no seu tempo, Ele mesmo trará à luz tudo o que está escondido nas trevas. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. A noite que mudou tudo, quando Deus escreve o final da história. O peso dos dias seguintes. Os dias após aquele culto foram como um deserto emocional. Cada manhã, ao acordar, eu sentia o peso da humilhação como uma pedra no peito. As palavras do irmão Elias, ecoando na igreja, pareciam ter se cravado não só em mim, mas na memória de todos os presentes. Uma irmã que se diz serva de Deus, mas vive em mentira. A frase martelava em minha mente mesmo quando eu tentava orar. Naquela semana, evitei os cultos. Não por rebeldia, mas por medir as forças. Sabia que se fosse as olhadas, os cochichos, os suspiros de decepção me fariam desabar. Minha mãe, percebendo meu sofrimento, tentava me consolar. Filha, Deus vê tudo. Ele não vai deixar isso assim. Mas naquele momento, era difícil enxergar além da dor. O irmão Pedro, meu antigo líder de jovens, ligou no terceiro dia. Sua voz, sempre firme, agora tremia um pouco. Irmã Sara, eu não sei o que dizer. Só quero que saiba que eu não acreditei naquelas palavras. Obrigada, irmão, respondi, segurando as lágrimas. Mas e os outros? Silêncio. Deus vai mostrar a verdade. Só peço que não desista da igreja. Não deixe o inimigo vencer. Mas como não desistir quando sua própria reputação estava sendo pisoteada? A igreja dividida, entre a fofoca e a fé. Enquanto eu me recolhia, a igreja fervilhava. O que começou como um boato se tornou um assunto de púlpito. Alguns irmãos, mais velhos e experientes, tentavam acalmar os ânimos, mas a semente da discórdia já havia sido plantada. No culto de quarta-feira, a irmã Marta, uma das mais respeitadas na congregação, levantou-se após a pregação e disse com voz trêmula: Irmãos, não podemos julgar sem prova. A palavra diz: Não atendereis a um boato malicioso. Êxodo 23:1.
O pastor, visivelmente incomodado, apenas assentiu, mas não repreendeu ninguém. O irmão Elias, por sua vez, cruzou os braços como se desafiasse qualquer um a duvidar dele. Após o culto, grupos se formaram no pátio. Uns defendiam que eu deveria ser disciplinada. Outros, em voz baixa, questionavam a atitude do irmão Elias. Ele nem apresentou prova nenhuma, disse o irmão Tiago, um jovem recém-batizado. Mas e se for verdade? Rebateu a irmã Ana. A gente não pode fechar os olhos para o pecado. Eu não estava lá, mas minha irmã mais nova, Rebeca, ouviu tudo e me contou depois com lágrimas nos olhos. Sara, eles estão te crucificando sem nem te ouvirem. A oração no quartinho dos fundos. Naquela noite não consegui dormir. Fui até o quartinho dos fundos da igreja, aquele lugar pequeno, onde guardávamos os instrumentos e as caixas de som. Era lá que eu ia quando precisava chorar sem ser vista. Ajoelhei-me no chão frio, entre cabos e microfones, e comecei a orar. Não eram palavras bonitas, nem cheias de fé. Eram gemidos. Deus, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor sabe que eu não fiz nada. Por que todo mundo acredita nele e não em mim? Foi então que uma paz estranha me invadiu. Não foi uma voz audível, mas uma certeza no coração. Espere. Eu estou no controle. Saí dali com os olhos inchados, mas com uma determinação. Não ia deixar que aquilo me afastasse de Deus. Se ele estava do meu lado, quem poderia ser contra mim? O velório que ninguém esperava. 3 semanas se passaram. As fofocas tinham diminuído, mas a desconfiança ainda pairava. Até que na sexta-feira, 13 de outubro, o telefone tocou. Era a irmã Lúcia, esposa do irmão Elias. Sara, é o Elias. Ele teve um infarto. Está no hospital. Os médicos dizem que não vai resistir. Meu coração gelou. Apesar de tudo, não desejava a morte dele. Odiava o que ele havia feito, mas não queria que morresse sem se arrepender. Eu vou até lá, disse, antes que ela pudesse terminar. No hospital, o clima era de luto antecipado. O irmão Elias estava pálido, conectado a aparelhos. Sua respiração era fraca. A irmã Lúcia chorava em um canto, enquanto pastores e irmãos faziam uma vigília de oração. Eu me aproximei hesitante. Alguns olhares me fulminaram, como se eu não tivesse o direito de estar ali. Mas eu não estava ali por mim. Estava ali por ele. Ajoelhei-me ao lado da cama e peguei sua mão fria. Irmão Elias, sussurrei. Se o Senhor me ouvir, peço que perdoe qualquer coisa que eu tenha feito para magoá-lo. E que o Senhor também peça perdão a Deus por tudo. Ele não respondeu. Mas naquele momento seus dedos tremeram levemente. A confissão que abalou a igreja. O irmão Elias faleceu na manhã seguinte. O velório foi marcado para a tarde do mesmo dia, na igreja. Eu cheguei cedo, ajudando a arrumar as cadeiras e as flores. Muitas irmãs me evitaram, mas algumas, como a irmã Clara, me abraçaram em silêncio. Quando o caixão foi colocado na frente do altar, o pastor subiu para fazer a palavra de conforto. Mas antes que ele pudesse começar, a irmã Lúcia se levantou, trêmula. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela segurou um papel amarelado, uma carta. O Elias me pediu para ler isso se algo acontecesse com ele. Ele escreveu ontem à noite, quando ainda estava consciente. Ela começou a ler com voz quebrada. Se vocês estão lendo isto, é porque Deus me chamou. E antes de partir, preciso confessar uma mentira que destruiu uma irmã desta igreja. Há meses espalhei que a irmã Sara havia cometido adultério. Mas isso nunca aconteceu. Eu inventei. Fui movido por inveja, porque ela era mais querida que eu entre os jovens. Peço perdão a ela, à igreja e, acima de tudo, a Deus. Não quero enfrentar o juízo com esta culpa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguém soluçou. Outro murmúrio. Meu Deus! O pastor, pálido, olhou para mim. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Irmã Sara, nós pecamos contra você. Em nome desta igreja, peço seu perdão. O perdão que libertou uma congregação. Não chorei. Não gritei. Só fechei os olhos e respirei fundo. Deus havia ouvido meu clamor. Naquele momento, entendi por que ele havia permitido aquela provação. Não era só por mim. Era pela igreja. Para mostrar que a justiça dele não falha. Que a verdade, mesmo que tardia, sempre vem à tona. Quando abri os olhos, vi irmãos se aproximando. Uns com vergonha, outros com lágrimas. A irmã Ana, que antes duvidara de mim, segurou minha mão. Sara, me perdoa. Eu deveria ter acreditado em você. O irmão Tiago, o jovem que me defenderá, sorriu através das lágrimas. Deus é justo, irmã. Ele não esquece dos seus. Até a irmã Lúcia, viúva do irmão Elias, veio até mim. Ele me pediu para te dizer que sinto muito. E eu também sinto. Não sabia de nada. Abracei-a. Não havia mais ódio.
Só uma paz que só Deus poderia dar. O culto de restauração. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. Não só pelos membros, mas por visitantes que haviam ouvido falar do que acontecerá. O pastor subiu ao púlpito com a Bíblia na mão e um rolo de papel, a confissão do irmão Elias, agora fixada no mural da igreja para que todos lessem. Irmãos, hoje não é dia de julgamento, mas de arrependimento. Todos nós falhamos. Uns por espalhar fofocas, outros por julgar sem ouvir. Mas Deus, em sua misericórdia, nos mostrou que Ele não se agrada de injustiça. Ele olhou para mim. Irmã Sara, em nome de Jesus, peço seu perdão por não tê-la defendido quando deveria. E peço a esta igreja que faça o mesmo. Um a um, os irmãos se levantaram. Uns chorando, outros de cabeça baixa. Foi um culto de lágrimas, de perdão, de restauração. Quando cantamos Mais Perto Quero Estar, senti que Deus estava de fato mais perto. Não só de mim, mas de cada um ali. Lições que ficaram. Os meses que se seguiram foram de cura. A igreja, antes dividida, se uniu. O irmão Pedro assumiu a liderança dos jovens, e eu, depois de muito orar, aceitei ajudar no ministério de senhoras. Aprendi que, Deus permite provações para nos fortalecer. Não foi fácil, mas hoje vejo que se não fosse aquela humilhação, não teria crescido tanto na fé. 2. O perdão é uma escolha diária. Mesmo depois da confissão, tive que perdoar o irmão Elias todos os dias, até a dor desaparecer. 3. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, mas é justamente por isso que precisamos de Deus. Sem Ele nos destruímos. 4. A justiça de Deus é perfeita, pode demorar, pode doer, mas Ele não deixa nada impune. Um novo começo. Hoje, quando novas irmãs chegam à igreja e ouvem minha história, elas me perguntam: como a irmã conseguiu não desistir? Eu sorrio e respondo: não fui eu. Foi Deus. Ele segurou minha mão quando eu queria cair. Ele me deu forças quando eu não tinha mais. E no final, ele mostrou que a verdade não precisa de defesa, ela se defende sozinha. Às vezes ainda me lembro daquele culto em que fui humilhada. Mas agora, quando lembro, não sinto dor. Sinto gratidão. Porque Deus não só me vindicou, Ele usou minha história para abençoar outros. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Que este testemunho seja um lembrete. Deus não dorme. Ele não esquece. E no seu tempo Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. A Ele seja toda a glória, agora e sempre. Amém.